Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Família Tricolor. Ontem deu cano em vocês, hein? Ontem as pedras se movimentaram. E aí, ontem foi osso. Ontem foi na... Tive que tomar remédio. Ontem não consegui fazer live, não consegui fazer o QG. E hoje eu tô gravando até um pouquinho mais cedo, porque assim, o medo de dar dor é pior do que a dor. Quando você começa a sentir umas pontadas, você fala, meu Deus, vai voltar, é pior. E agora eu já tô começando a... E aí eu não quero ficar tomando muito remédio, mas eu já marquei médico segunda-feira e ele já pediu um monte de exame que eu já vou adiantar pra fazer, e aí talvez tenha que mesmo tentar operar essas pedras aí, porque eu não vou aguentar ficar com isso aqui o tempo todo, toda hora. E sabe o que eu fui fazer ontem, que tava doendo de manhã, que melhorou, por incrível que pareça? Eu fui correr melhorou, porque eu acho que você movimenta, eu não sei... E aí o meu sofrimento para correr é tão grande que eu esqueço da dor das pedras. Mas diminui. Não sei se tem a ver ou se foi só ontem que aconteceu isso. Mas também não dá para correr toda hora que dói, né? Já não dá para correr nunca. E quando dói, agora toda vez que dói eu vou correr, tô perdido. Mas então eu peço desculpa pra você. E aí eu tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo. Que começa a dar não é uma dor, é um desconforto. Assim, começa aí dar pontada. Aí depois, meu amigo, só o tramal segura. Mas segunda-feira eu vou resolver esse problema aí. Eu vou dar um jeito, pelo menos dar o primeiro passo. Primeiro não, né? Dar um passo para resolver esse problema aí. Porque não aguento mais, é um negócio terrível. Mas vamos lá, você viu? Tem bastante coisa que eu quero falar para vocês hoje. E primeiro vamos falar do grupo da Sul-Americana, porque saiu aí o grupo da Sul-Americana. E eu, sinceramente, vou falar só para você anotar as datas aí. De 7 a 9 de abril, Boston River e São Paulo. São Paulo pega o Boston River. Nunca jogou contra o Boston River. De 14 a 16, São Paulo e O'Higgins, que é o time que eliminou o Bahia. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre os adversários da Sul-Americana, tá? 28 a 30 de abril, Milionários e São Paulo. Aí 5 e 7 de maio, o O'Higgins e São Paulo. 19 e 20 de maio, São Paulo e Milionários. E 26 a 28, São Paulo e Boston River. A gente vai fazer um vídeo com calma falando sobre isso, porque eu, sinceramente, gente... Eu tava vendo, a Sul-Americana tem Vasco, Grêmio, Santos, Botafogo, Bragantino, River, Racing. Esquece esse campeonato aí, esquece. Põe os caras pra jogar lá, os reservas. Põe dar rodagem pros caras, põe reserva. Viagem, os cambal. Põe é uma competição que não vale nada. Competição sul-americana que vale a Libertadores. Pra mim é uma vergonha o São Paulo disputar essa competição. É uma vergonha pra mim, como São Paulino das antigas, que viu a história do São Paulo ser construída, né, os principais momentos, disputar a Sul-Americana é uma vergonha, é uma vergonha. É um campeonato que não vale nada, é um campeonato que não é fácil de ganhar, não é um negócio, entrou na Sul-Americana, tem obrigação de ganhar, não é. E esse grupo do São Paulo, se juntar nós aqui, cá entre nós, se juntar nós aqui, eu acho que dá pra classificar. Não tem muito, pelo amor de Deus, né? Então, pra mim, mantenho a mesma opinião. Esquece esse campeonatinho que não vale nada, a Série B da Conmebol, o Paulistinha da Conmebol, foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O resto, pra mim, esse campeonato não vale absolutamente nada aos times. Boston River, horrível, um campeonato horroroso. Eu acho vergonhoso, A Sul-Americana, pra mim, é que nem você, quando o seu tio sai da cadeia. É a mesma coisa. Você não comemora. Você fala, tamo aí, porra, é meio vergonhoso, né? Você fica meio constrangido. Você não comemora, você não vibra. Tio, saiu da cadeia, vamos fazer um churrasco. Não, você falou, tio, ano que vem, pelo amor de Deus, né? Não vem nessa... Não vai ser preso de novo, né? Pra mim é a mesma coisa, é vergonhoso igual. Desculpa, é a minha opinião, eu acho vergonhoso. O torneio meia boca é um prêmio de consolação bem meia boca pra Libertadores. Vamos lá, meus amigos, vocês viram aí que saiu uma reportagem no GE, que eu vou deixar no link para vocês verem com detalhes, porque se a gente for entrar nos detalhes da reportagem, o vídeo vai ficar muito longo. Um relatório da Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, concluiu que a tal da Rita de Cássia Adriana Prado, a Mara Casares, o Douglas Schwartzman, e agora tem um outro personagem, o Carlo Magno, eram sócios, olha o que o relatório, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Eu não estou acusando ninguém, não sou eu que estou dizendo. É o relatório do Departamento da Polícia. Diz que eram sócios informais de uma associação criminosa profissionalizada com a divisão de dinheiro da venda de camarote do São Paulo. Então, pela primeira vez, surgiu o nome do tal do Carlo Magno, que eu vou lembrar você,
foi demitido do São Paulo e ganhou 500 mil reais só pela demissão. Só como multa pela demissão dele. 500, meio milhão o cara ganhou só por ser demitido. Pela primeira vez aparece o nome desse cara. A polícia encontrou no endereço lá da tal da Rita de Cássia, lá da Adriana Prado, um caderno com vários... Os caras são tão burros que eles anotam num caderno. É tosco demais, é sujo, é imundo, mas é muito tosco. Tem um trecho na capa do vídeo do caderno. Acharam esse caderno com várias anotações que, segundo as investigações, é uma confissão que essa mulher faz. Ela confessa. Tem um trecho que está escrito assim: corrupção é só da parte deles. O que pode respingar para mim? Ele escreve isso no caderno, gente. Ele escreve no caderno. Aí coloca valores para cada um. É inacreditável o que fizeram com o São Paulo, gente. É inacreditável o que fizeram com o São Paulo. Pra mim, eu vou ser sincero com vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque tem a resposta de cada um dos acusados. Tudo nega, não viu o processo, tudo aquelas escolas. Mas aí você vê direitinho, mas basicamente é isso. Eles foram procurados pela reportagem, eu não vi, não tem o processo, eu nego, é sempre assim. E aí, pra mim, como torcedor, a vergonha, as goleadas, as humilhações, tudo que a gente passou dentro de campo, pra mim é muito vergonhoso como torcedor, é muito vergonhoso. Porque eu vi o São Paulo, graças a Deus, eu não sei, né, se é uma maldição, eu vi o São Paulo conquistar tudo. Pra mim, essas humilhações dentro de campo são muito vergonhosas, me envergonham muito como torcedor. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de situação, me envergonha 10 vezes mais. Porque eu nunca imaginei que isso fosse existir nesse nível raso, ralé, subterrâneo. Eu nunca imaginei que isso fosse existir no São Paulo. É claro que a gente não é ingênuo e a gente mora num país que, infelizmente, é um país da corrupção. Então, eu não vou falar pra você, nunca esperei que fosse ter casos de corrupção no São Paulo. A gente já viu que tem, mas que teve no passado. Mas nesse nível e o grau de destruição que essa gente provocou no clube, isso pra mim é o que mais me envergonha. E eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de escândalo, reflete, é claro que isso é um sinal, é um dos motivos do São Paulo estar nessa situação vergonhosa há tantos anos. Porque são essas mesmas pessoas que estão aí há tanto tempo. O tal do Carlo Magno está no São Paulo há mais de 20 anos. O Schwartzman também. A Mara, que é ex-esposa do Casares. Sério, gente, a gente vai falar do clássico, essa troca de farpas aí e tal, mas pra mim isso é muito mais importante do que o clássico. Você esclarecer isso, expulsar essas... Agora vai ter o conselho de ética, vai ter a votação lá. Será que esses caras vão ter a cara de pau de cuspir na cara do torcedor e não expulsar essa gente de lá? Essa Mara, esse Schwartz. Será que eles vão arrumar um jeito de tudo terminar em pizza e esses caras não serem expulsos do clube? Expulsos. Será que eles vão dar essa cuspida na cara do torcedor? Não é possível, gente. Não é possível que vão cuspir na nossa cara de novo. As investigações continuam. Cada vez, cada detalhe da investigação aparece uma coisa mais sórdida, uma coisa... Sério, gente, se vocês soubessem a vergonha que eu tenho disso, a vergonha que eu tenho dessa gente, de pensar que esses caras administram um clube que eu amo, que eu torço desde criança. E mais uma vez eu peço desculpa pra você da gente tocar nesse assunto, mas eu acho que a gente tem que falar desse assunto, gente. A gente não pode, porque isso tudo leva o São Paulo ao buraco onde ele tá. Leva o São Paulo a ser humilhado a 11 jogos pelo Palmeiras, leva o São Paulo a ser humilhado nas competições que disputa, as goleadas, as contratações inexplicáveis, o espírito perdedor. Tudo isso, gente, tudo isso faz parte desse pacote. A gente não pode tirar isso. Porque era a venda de camarote do show da Shakira. Isso aí tá acontecendo desde o show do Coldplay, segundo as investigações. A gente não pode separar. Não pode falar, não, futebol é uma coisa. Não, não pode. Esse Carlo Magno aí era o chefe de tudo. Ele era o braço direito do Casares, esse cara. Ele mandava em tudo no São Paulo, gente. Como que um cara desse pode trazer sucesso pro São Paulo esportivamente? Essa Mara queria ser presidente do São Paulo, gente. Como que o São Paulo vai voltar a ser o que era na mão dessas pessoas? Me fala.
Eles precisam ser expulsos. Essa gente não pode mais entrar no São Paulo. Não pode mais passar na rua do São Paulo. Não pode mais, gente. O São Paulo na mão dessas pessoas ia acabar. O São Paulo na mão dessas pessoas ia acabar. E mais uma vez eu vou lembrar, quem tirou o Casares foi o torcedor do São Paulo. Foi o torcedor do São Paulo que pressionou. O de arquibancada, o de internet, o de rede social, foi ele que tirou. Senão ele estava aí até agora. Com o Carlo Magno, com o Belmonte. E todas essas pessoas aí, todos os que estão sendo investigados. A Mari ia ser candidata junto com o Belmonte no final desse ano. Meus amigos, antes de falar do clássico, ó, as promoções da Golcase. Hoje eu tô com a minha garrafa também, das que eu mais gosto, que eu tô tomando água pra caramba por causa dessas... Aliás, eu não aguento mais tomar água. Eu tô tomando uma garrafinha da Golcase, mas eu falo pra vocês, sou sincero. Eu olho às vezes e falo, não, tem que tomar água de novo, mas tem que tomar com moderação, nem pode tomar muito. Tem os descontos aí, Semana do Consumidor, tá? O primeiro link da descrição, você clica, aproveita. E não esquece, usa sempre o cupom GOLBAROLO pra você ter os descontos, mais ainda. O esquema de desconto para você ter os produtos que você quiser, as capinhas, as malas, mochilas, produto pro seu cachorrinho, pro seu gato, as garrafas, caneca, tudo que você quiser, tá? Bom, vocês viram que o clima esquentou no clássico, pro clássico. Finalmente, o morto do Rui Costa falou pros amiguinhos dele aí, não sei da onde, e... que o São Paulo tem sido prejudicado pela arbitragem. O Rui Costa, na verdade, eu não suporto o trabalho do Rui Costa, não acho ele um dos piores também, que é dessa gente aí também, foi colocado lá pelo Casares, então o trabalho dele como profissional eu acho péssimo, mas pelo menos ele abriu a boca, esse morto aí abriu a boca, alguém falou pelo São Paulo. E o que ele falou não tem nada de absurdo. Tem algum absurdo no que ele falou que o São Paulo tem sido prejudicado nos jogos contra o Palmeiras. É um absurdo o que ele falou? Tem algum absurdo? Alguém discorda que o São Paulo tem sido prejudicado nos jogos contra o Palmeiras? E aí, o diretor de futebol do Palmeiras, que eu não lembro o nome dele, não sei o nome dele, não me lembro, falou que é uma declaração irresponsável do Rui Costa. Eu vou ser muito sincero com vocês, gente. Eu acho que existe uma hipocrisia tão grande no Palmeiras, no futebol, mas nesse aspecto do Palmeiras. E as atrocidades que o seu Abel Ferreira já cansou de falar aí? Isso não é irresponsabilidade? Isso aí vocês fecham os olhos. Gente, uma coisa é o Palmeiras tá vivendo o momento que vive há tantos anos, por méritos, né, por belas administrações, por ter corrigido os problemas, depois de 2 rebaixamentos, depois de tantas vergonhas também que passou por causa de péssimas administrações. O Palmeiras hoje é um clube vitorioso, sempre foi gigantesco, mas hoje é um clube vitorioso, está 11 jogos sem perder do São Paulo. Isso é uma coisa, a gente isso não está em discussão, O Palmeiras vive há muitos anos um momento melhor que o São Paulo, isso não está em discussão. O que o Rui Costa falou foi que o São Paulo tem sido prejudicado sistematicamente nos jogos contra o Palmeiras. Isso é mentira? Ah, mas em 2012, 14, o Caleri... Ah, gente, porra. Eu acho que isso nem o torcedor mais topeira engole Não dá. Então, eu acho que quando o São Paulo se posiciona através do Rui Costa, seja lá de quem for, é simplesmente um posicionamento. É claro que o Palmeiras vai falar. É claro que a Leila vai falar, que ela falou que o São Paulo não ganha 11 jogos. Ela tem razão. É claro que o diretor de futebol do Palmeiras vai falar, é claro, porque eles sempre fazem isso. O Palmeiras sempre fala. O Abel Ferreira sempre fala nas coletivas. O Abel Ferreira já falou que o campeonato que ele mesmo ganhou estava manchado por um erro de arbitragem. E na entrevista coletiva do título não teve um cafunçudo para perguntar para ele, só vai comemorar o campeonato que está manchado? O senhor falou que estava manchado, agora o senhor está comemorando o título? Ele já cansou de falar em entrevistas, em momentos, com muita irresponsabilidade. Ele, o assessor dele lá, o cara da comissão técnica dele, eles cansaram de falar atrocidades em relação a um monte de assunto. Então, o Palmeiras está acostumado a fazer isso. A Leila sempre fala. A Leila, lembra a alfinetada que ela deu no Casares? Com toda a razão, quando ele foi passear nos Estados Unidos, que ela falou, não, dirigente que faz isso é pra passear, não é... E quando ela falou, deu uma indireta nem na cabeça dele, falando, aqui a gente paga em dia, né? A gente não precisa se envergonhar de não pagar em dia. Ela sempre falou, ela sempre se posicionou. E o Rui Costa fez a obrigação dele, como representante, como diretor de futebol de São Paulo, de dar uma entrevista e falar.
Ó, o São Paulo tem sido prejudicado. A gente só quer que a arbitragem não prejudique o São Paulo. Claro, gente, que isso faz parte do game. Isso aí faz parte do jogo. Tem um clássico importantíssimo amanhã, então cada um tá defendendo o seu lado. A única diferença dessa vez, na minha maneira de ver, é que o São Paulo se posicionou. Antes era só o Palmeiras que se posicionava. O São Paulo se posicionava depois. Quando era prejudicado, aí o próprio Rui Costa ia falar, o Belmonte já cansou de falar na entrevista coletiva depois que o São Paulo é prejudicado. Fomos prejudicados, né? Depois não adianta nada. Pelo menos ele falou agora. E o cara do Palmeiras, lá, o diretor de futebol, tinha que responder desse jeito mesmo. Claro que ele não vai deixar de ser hipócrita. Ah, não, é verdade, a gente tem sido muito beneficiado pela arbitragem, mas também já nos prejudicaram. Claro que ele não vai falar isso, lógico que não. Isso faz parte do jogo do futebol, isso faz parte. Esse tipo de declaração faz parte. Eu acho que nenhum tá errado. Nenhum tá errado. O Abel sempre defendeu a instituição que paga o salário dele. Esse diretor de futebol, acho que é Matos o nome dele, não me lembro, desculpa, eu não me lembro. Eu anotei aqui, mas eu ia anotar, mas não anotei. Tá defendendo a instituição dele, a Leila tá defendendo a instituição que ela preside, e o Rui Costa finalmente tá defendendo a instituição que paga um gordo salário para ele. Então, eu acho que isso tudo é normal dentro do futebol. Não vejo problema nenhum nesse tipo de declaração. Só que o Rui Costa não mentiu. O Rui Costa não mentiu. Não foi responsável porque ele não contou nenhuma mentira. Ele não falou nenhum absurdo. Nenhum absurdo. E outro detalhe muito importante. O que importa mesmo é quando o Daronco, que vai ser o árbitro, apitar o início do jogo. Aí a gente vai ver. Será que esses jogadores do São Paulo vão ter vergonha na cara? Será que eles vão ter um espírito vencedor, coisa que eles nunca tiveram nos últimos 11 jogos contra o Palmeiras? Será que eles vão jogar que nem homens? Eu não vou falar de guerra, porque futebol não é guerra. A gente fala no sentido figurado, mas será que eles vão entrar para dar o melhor deles? Ou se perder tanto faz, se ganhar tanto faz, se empatar também tanto faz? É isso que eu quero saber. Eu tava vendo uma entrevista do Guardiola depois que o Real Madrid eliminou o Manchester City. Aí perguntaram para ele do fracasso no futebol. Ele falou assim: eu não vejo como fracasso a nossa eliminação, porque a gente deu tudo, a gente tentou tudo. Em alguns jogos o adversário vai jogar melhor. Foi o que aconteceu. Só que a gente deixou tudo dentro de campo. Eu estaria envergonhado, seria um fracasso se a gente não tivesse feito o melhor. Ele falou: nenhum clube vai ganhar sempre, nenhum time vai ganhar sempre. E eu concordo com ele. Então, amanhã, quando acabar o jogo, se acabar o jogo, o Palmeiras tiver vencido o jogo de forma justa, honesta, com a arbitragem, ótimo, é do futebol. Mas principalmente com os jogadores do São Paulo dando o máximo que eles podem dentro das elevadíssimas limitações técnicas que eles têm. Se eles tiverem dado o máximo deles num confronto contra um rival gigantesco, que é o Palmeiras, com a força que tem, principalmente nos últimos anos, se for tudo dentro do que a gente espera que seja uma partida de futebol, o resultado, sinceramente, é o que menos importa. Se existir esse tipo de posicionamento, de postura dos jogadores do São Paulo, é claro que não é o que menos importa, importa muito. Mas uma derrota nessas circunstâncias, pra mim, eu tô falando por mim, gente, pra mim, dói muito menos do que ser roubado pela arbitragem, do que para depois ouvir, roubado é mais gostoso, ou quando os jogadores do São Paulo, eu não vou nem falar que colocam o rabinho entre as pernas ou enchem a fralda, porque eu não acredito nisso. Sinceramente, lembra que eu falei pra vocês que eu mudei de opinião? Eu não acredito nisso. Os caras como esse, eles são acostumados a jogar com pressão desde os 5 anos de idade, eles não estão nem aí pra pressão. O problema é a postura desses caras. Como o Guardiola falou, a gente deu o máximo contra o Real Madrid, a gente deu a vida aqui, só que o Real Madrid foi melhor e venceu os 2 jogos, e classificou, e nos eliminou. É só isso que eu espero. Toda vez que vai ter um jogo importante do São Paulo, juro, eu garanto pra você, eu estou sendo muito transparente pra você, o que eu espero é que os jogadores tenham em campo, dentro de campo, a mesma postura que eu e você teríamos se a gente estivesse vestindo a camisa do clube que a gente ama. De jogar com vontade, de não se entregar, de se incomodar com a derrota, de respeitar os mais de 50 mil torcedores que vão estar na arquibancada e os 22 milhões que acompanham, mais de 20 milhões que acompanham fora. Sabe, se você tiver a consciência que está vestindo a camisa de um clube gigante
defendendo uma instituição que vem sofrendo há tanto tempo, que não vence há 11 jogos o principal rival, para mim o principal rival. Se você entrar em campo com esse comportamento, eu garanto que eu estou 90% satisfeito. 90% satisfeito. E aí se ganhar, lógico que melhor ainda. Mas se perder, para mim, dói muito menos. Só que aí não depende de mim como torcedor. Não depende. Não depende de você, não depende do Macis, não depende da Leila. Talvez dependa um pouco do Abel, um pouco do Roger Machado, mas depende principalmente dos 11 que vão entrar em campo e vestir a camisa dos dois times. É isso. Você que acompanha o trabalho aqui do canal, a gente nunca pediu pro São Paulo ser favorecido pela arbitragem. Ah, descontamos aí, ó, vamos tanto roubado já, agora roubaram pra nós, roubado é mais gostoso. Você nunca me ouviu falando isso, nem nunca vai ouvir. Mas eu queria muito que o clássico de amanhã fosse limpo. E se o Palmeiras vencer na bola, parabéns. A gente vem aqui, você sabe como eu sou, e eu não vou, nunca desmereci a vitória de alguém na bola. Nunca desmereci a vitória de algum rival na bola. Eu sempre falei, eu tenho muita simpatia de vários torcedores rivais, porque quando o Palmeiras ganha do São Paulo, o Corinthians ganha do São Paulo, o Flamengo ganha do São Paulo, o culpado não é o Flamengo. Eu não venho aqui bater no Flamengo, xingar o Corinthians ou xingar o Palmeiras. Eu vou criticar, cobrar sim, também não xingar, o São Paulo, porque o problema para mim é o São Paulo, o que importa é o São Paulo. Então, independente de qualquer coisa, precisa entrar com postura e vergonha na cara para ganhar o clássico, que amanhã é o jogo mais importante do ano para o São Paulo. E tirando isso, a gente não pode esquecer de quem colocou o São Paulo nesta situação, gente. A gente não pode esquecer quem colocou o São Paulo nessa situação humilhante, vergonhosa, imunda, que as investigações da polícia estão mostrando pra gente. Meus amigos, amanhã, ó, eu não vou jurar pra você que eu vou estar aqui na Rádio Barolo, porque eu, sinceramente, é uma coisa, quem já teve esse tipo de problema de pé no rim, não sabe como vai ser. A dor vem de uma hora pra outra, às vezes você toma um remédio lá dentro, você tem que parar no hospital, senão você morre, senão eu pulo do 5º andar onde eu moro. Mas eu vou tentar, na medida do possível, estar aqui na Rádio Barulho pra gente fazer a transmissão do jogo, fazer o vídeo depois, tá? Só que eu peço pra você um pouco de compreensão, caso não dê pra eu fazer, porque realmente tem momentos que eu não consigo. Gente, teve um dia que eu rolava no chão, de dor, assim, ó, literalmente rolava no chão. Então eu peço, só aviso vocês, mas se Deus quiser eu vou estar melhor, vai estar tudo bem. Eu não precisei ir no hospital ainda, o Tramal segurou, mas só pra você saber, porque eu também não gosto de também não fazer vídeo, não gosto de dar cano, não dar nenhum tipo de satisfação, eu não gosto, é um compromisso que a gente tem aqui, eu não me sinto bem fazendo isso. Mas se Deus quiser, amanhã a gente vai estar aqui, vai assistir um jogo legal, sem erro de arbitragem, vai assistir um jogo limpo, bacana, disputado, espero que de qualidade, e que dentro de campo vença o melhor time, que eu tenho certeza que os dois times têm tudo para fazer um grande jogo, para as mais de 50 mil pessoas que vão estar nas arquibancadas amanhã. Fique com Deus, meus amigos, eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o like e... Nossa, o vídeo ficou grandão. A gente se encontra amanhã, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, tchau.